se repara. Programa de hoje, a mulher que manja muito sobre segurança social. E o assalto dos velhinhos, você não falou nada. Não falou nada. Porque esse foi o maior escândalo de fraude até hoje na Previdência. A culpa é sua. Uma das maiores advogadas previdenciárias do Brasil. Queria que vocês recebessem com muito carinho a Maria Faioc. Só corrigindo, é Faioc. Faioc, desculpa, Maria. Aplausos para doutora Maria Faioc. Ó, a doutora Faioc está aqui com a gente. Ela que manja como ninguém esse negócio de aposentadoria e tal. Mas agora não adianta mandar pergunta, porque as pessoas querem fazer um dossiê. Não, elas querem fazer uma consulta. Se quiser, procure a @Maria Faioc. Eu vou soletrar para que você não tenha dúvidas. Como escreve Faioc? F-A-I-O-C-K no final. Não é Q-U-E. É C-K, o Faioc da doutora Maria. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada, Emílio. O que eu quero saber é o seguinte de você. Você é especialista em direito previdenciário. Ela manja tudo do INSS, de aposentadoria, esse negócio que mudou as regras, cada vez vai mudando, é uma complicação. Então muita gente tem dúvida. Mas nós vamos tirar a dúvida agora do roubo dos velhinhos. Tá rolando essa CPI, me parece que o Careca tá em cana. Certo? O Careca tá em cana. Você tá falando. Não, me parece. Eu não tenho essa informação. Não sei. Eu posso recorrer ao meu professor. Lógico, aos universitários, aos professores. O Careca está em cana? O Careca está em cana? Tá em cana. O Careca está em cana. Sim. E eu quero saber de você o seguinte. Você está acompanhando, evidentemente, essa CPI. Como é que você está? Eu acho que está meio enrolado, porque eu acho que o STF está meio que entrando na bagaça. E não é prerrogativa do Supremo entrar numa coisa que está acontecendo no Congresso. Estou errado? Não, tá certíssimo. Até porque CPI, né, o que a gente está presenciando agora, é uma CPI mista, né? Isso. Senado e o Congresso lá todo. O Congresso todo. E aí o que acontece? Quando é criada uma CPMI, é o quê? É para investigar, para apurar. Eles vão ter ali, vão fazer um prévio julgamento. Vão apurar tudo, depois se conclui. Ministério Público oferece ou não denúncia, e isso que vai. Aí que entra o judiciário. O que a gente observa muitas vezes nessa CPMI, e que acaba assustando um pouco, é a questão de um pouco de interferência, né? Manda soltar, você não precisa falar, não, esse aqui não vai prender e tal. Só que hoje tem uma boa notícia. Às 16 agora vai ter sessão, vão ser ouvidos, né, 2 pessoas importantes na qualidade de testemunhas. O presidente da Conafer, que é uma das entidades que mais tem aí problema, que saltou, por exemplo, de 6 milhões de faturamento para mais de 40 milhões. Como é que chama? Conafer? Conafer. É o quê? É Confederação Nacional dos Agricultores e tal, que tem um pecuarista como presidente, diretor, que, se eu não me engano, é Carlos Roberto Lopes, né? Tá. Que é um pecuarista. Então vamos lá. Para quem não é aposentado ou pensionista, como é que funcionava isso? Como é que funcionava esse golpe para quem é aposentado? Essas entidades, elas tinham uma permissão do INSS, faziam um acordo lá de cooperação, né? E elas podiam oferecer serviços, a pessoa se filiava, né? Se sindicalizava também no caso dos sindicatos, e teoricamente elas tinham ali benefícios, poderiam fazer uma consulta, usar uma academia, tinham ali algumas coisas que eram oferecidas em troca, né, de uma contribuição mensal. Elas se associavam. Tá. Só que acontece, as pessoas, elas não tinham ciência disso. E essas entidades sequer, muitas vezes, tinham esses serviços para oferecer. Isso ficou comprovado, que tinha entidade que não tinha aquilo que estava lá no rol de serviços oferecidos para o aposentado. Então, eles entravam no sistema, como eles tinham autorização para já fazer o desconto diretamente na folha de pagamento desses aposentados e pensionistas, eles nem consultavam as pessoas se elas queriam ou não se sindicalizar ou se associar. Entendi. E eles descontavam. E essas pessoas, e muitas vezes a sigla
que vinha lá no extrato de pagamento, confundia as pessoas. Alguma coisa prévia. A pessoa falava, contribuição previdenciária. Mas não tem mais extrato, né? Tem. Tem extrato? Tem, no aplicativo. Quantas pessoas têm aposentadas no Brasil? Quantos são do INSS? Milhões. São mais de 4, por aí. São milhões e milhões de aposentados. Caramba, é um golpe bem bolado, hein? Que golpe, hein? Não, foi uma máquina muito bem feita. Por quê? Porque eles tinham autorização, ou seja, eles iam lá no sistema, comandava, já descontava na hora. Eles tinham a lista dessas pessoas, eles sabiam de quem descontar, para quem descontar. Eles tinham a central que recebia quem reclamou, fulano. Então eles já tinham, que é uma das empresas que o Careca tinha, era uma central de atendimento, quer dizer, então a pessoa ia reclamar, já reclamava direto para quem estava fazendo a fraude. Entendi. Então a pessoa não conseguia muitas vezes chegar no INSS. As siglas que vinham no extrato de pagamento eram incompreensíveis, então a pessoa não sabia do que se tratava. Não conseguia atendimento. Quer dizer, as pessoas ficaram reféns durante anos. Mas era lá de dentro, né? Porque a gente tem esses golpes, por exemplo, você vai renovar passaporte, aí você tem um site clonado, que parece o site, que você entra. Mas aí, de fato, era dentro do... Era oficial. Era lá dentro. Oficial. E era uma máquina. Se vocês forem entender, era uma estrutura muito bem montada, né? Eles fundavam lá uma associação, uma entidade... com pessoas já previamente escolhidas e tal. O sistema de atendimento, quer dizer, o telemarketing, era deles. Eles tinham a autorização do próprio INSS para fazer o desconto. Quer dizer, não tinha... era um golpe de mestre, teoricamente. E tudo parava neles. Não ia para o INSS. Então... Ficava tudo concentrado ali. Outra coisa também, que até hoje... Como é que descobriram isso, doutora? Porque teve a denúncia do Metrópolis, começou lá, e assim, começou muita gente, algumas pessoas mais esclarecidas, aposentados e pensionistas, falaram, poxa, isso não está certo, o que é isso? Porque a pessoa que vai pesquisar, que vai perguntar para um advogado, peraí, você não tem contribuição previdenciária quando se aposenta. Quando se aposenta, você para de pagar o INSS. Então, por que estão descontando? A pessoa vai atrás. Aí um dia, uma pessoa descobriu, começou a denunciar, começou a reclamar. A imprensa falou, poxa, o que é isso? Vamos investigar. E aí começou a imprensa a investigar e foi a imprensa que denunciou, né? Mesmo a gente sabendo lá atrás que numa das reuniões do Conselho do INSS, o ministro e o presidente foram avisados que isso já estava acontecendo e eles... tem nada, deixa para a próxima, vamos ver depois. Quer dizer, tudo isso precisa ser apurado e o principal que eu não vi nada na CPMI é a questão da DataPrev, né? Porque se você tem... A DataPrev é o quê? É a empresa de dados, né, da Previdência. É ela que administra, quer dizer... É ela que tem todo o sistema. Exatamente. Então, como é que pode a pessoa se aposentar? 15 minutos depois, o banco está dando parabéns e oferecendo empréstimo. Sim. Certo? Tem os dados de todo mundo e através disso ela vai aplicar, né? Como é que pode, por exemplo, essas entidades, elas tinham acesso a entrar no sistema e comandar, falar assim, olha, você liga lá, olha, eu sou aposentado e eu quero me filiar. Então me dá o número do seu benefício. O certo seria isso, a pessoa ligar, dar o número do benefício. Elas já tinham previamente a lista. Quer dizer, isso não estava no acordo. De você já ter uma lista para poder cadastrar. Agora, essa semana, um outro escândalo de outro golpe. Estão invadindo o sistema do INSS, cadastrando procurações e curatela falsa, interditando os aposentados e desviando a aposentadoria. Quer dizer, como é que conseguem as informações de aposentados para fazer uma coisa dessa? Tem aposentado indo receber o dinheiro no banco e descobre que está interditado judicialmente. Meu Deus. Que ele não pode mais movimentar a aposentadoria dele porque ele está interditado. Mas isso é gente grande envolvida, né? Então, e como que ninguém convocou, por exemplo, o pessoal da DataPrev para explicar isso? Porque a data... Tem o sistema, né? Exato, porque se tem falha no sistema, se tem falha nos dados, no Brasil que tem a Lei Geral de Proteção aos Dados, que todo mundo bate no peito, não, porque aqui, nossa, o seu dado é protegido. A pior falha vem do próprio Estado. Mas teve também um negócio que a gente não falou muito, das casas de aposta. Falaram assim, não sei quanto do Pix vai para casa de aposta. Sim. Isso me preocupa no sentido, você não pode quebrar o sigilo bancário das pessoas simplesmente assim. E, de certa forma, quando eles fazem isso, significa que o sistema Pix talvez não seja tão anônimo. E aí a gente pergunta, quem que faz essa proteção de dados? Exato. Como que a gente poderia resolver? Como outros países resolvem, doutora? Exato. O problema é o seguinte, se a gente tem
né, um ministério para cuidar disso, se a gente tem uma DataPrev para cuidar disso, se a gente tem a Polícia Federal para apurar, se a gente tem um Congresso, como está tendo a questão da CPMI, se a gente tem toda uma estrutura e ninguém vai lá no cerne, no negócio, no início da coisa, que é o quê? O vazamento de dados. O vazamento de informações, que também são informações fiscais, são informações previdenciárias, são informações bancárias, porque quando uma pessoa acessa a base de dados lá para lesar o velhinho, ele já sabe onde ele recebe, qual o banco, o dia, o valor. Ele sabe tudo da vida da pessoa. Ele tem ali acesso, por exemplo, a questões de imposto de renda, quer dizer, quebra de sigilo fiscal. E tem o telefone, porque liga para ele. Endereço. Né? O endereço tem tudo. Então, assim, tem os dados da pessoa, né? Então, é muito difícil hoje, tudo bem, a gente está vendo, teve, por exemplo, hoje, essa sessão que vai ter às 16 horas, que vai ouvir o presidente da Conafer e vai ouvir o ex-sócio do Nelson Williams, que é o advogado que está envolvido, que é aquele advogado... O Ricão. O Ostentação, o pessoal Ostentação, fala, né? Do Gugu lá. Eles vão ser ouvidos hoje, às 16 horas, na qualidade de testemunhas, né? Vamos ver se não vão sair de lá também, né, com algum envolvimento. Então, quando a gente tem esse tipo de coisa, né? Estamos investigando fulano, estamos levando pessoas porque fica todo mundo ansioso. Como é que vai ser? Será que alguém vai sair preso e tal? Mas ninguém leva a questão principal. Como é que tudo começou? Quem é que está vazando? A raiz, né? A raiz. Quem é que está... Uma coisa que eu não me conformo, eu assisto, eu acompanho todo dia, porque é revoltante a gente ver tudo que está acontecendo com o aposentado, todo dia saindo um golpe novo, como eu falei esse hoje da Curatela, e ninguém descobre quem é que vaza. Como é que a DataPrev, como é que não chamam os responsáveis para explicar cadê a segurança para o aposentado, cadê a segurança para o brasileiro? Porque se estão vazando informações de aposentado, do meu INSS, da base de dados do INSS, quem garante que não vão vazar seu imposto de renda de vocês? Ou o próximo golpe pode... E pior, na mão de quem? Falou, a questão do Pix. Quem me garante isso? Quem me garante que já não tem... Né? Isso tudo... E agora querem fazer um dinheiro, eles querem fazer um... Digital, né? Como é que chama? É o Drex. É o Drex. É o contrato inteligente. Eu achei que era uma outra moeda. Tá louco, sai daí. Imagina... Você sabe o que significa. Não. Eu vou dizer uma coisa para você. O Brasil é um lugar inóspito para se viver. Sempre tem Você não pode sair na rua com o celular. É incrível. Você não pode fazer... A culpa é da vítima. E agora tem essa também. Roubando que o cara de pega... E outra coisa, né? Você falou do celular, né? E o Sam tá falando de Pix. Hoje, nós somos a nossa agência bancária. Não sei se vocês pararam para pensar. Você sai do seu celular, você encosta o celular ali, você paga uma conta, o teu cartão de crédito está no celular, você faz o Pix, tá tudo ali. Quer dizer, já começou lá atrás, algumas décadas atrás, né? Uns 15 anos, quando começou o internet banking, tudo, eles terceirizaram para o próprio cliente toda essa responsabilidade, né? Quer dizer, imagina a economia, né? Banco não tem mais banco, Exato, né? Você não consegue muitas vezes ser atendido na agência. Estão fazendo a coisa agora com o INSS, com o meu INSS. O aposentado, ele tem que entrar no aplicativo, ele tem que... E os velhinhos não sabem. Exato. Nem digitar, nada. Né? Eu vou fazer um break agora pra rede. Fique ligado. Ó, doutora Maria Faioc. Entra lá no Instagram dela que tem toda a informação. Maria é fácil. Faioc é um pouco difícil. Sim. Mas você tem um QI elevado e sabe que o Faioc é com CK no final. Não é com QE. Certo, Delari? Você consegue colocar Faioc com CK? Tá aí, ó, pra você. Vai lá pro break, Reginaldinho. Boa. Doutora... Você eu fico triste com essa aí. É uma coisa triste. revoltante. Você sabe que você está acompanhando, como você disse, né, todos os depoimentos dessa CPMI, que o cara às vezes pode ficar calado e deu várias polêmicas. Você citou o advogado Nelson Williams e tem uma prisão preventiva dele. Você viu que tem um rolo aí para isso ser executado. O que você acha, assim, para montar esse quebra-cabeça? Qual que é a relação desse advogado, do Nelson Williams, e que final que pode dar para ele, na sua opinião? Então, o que a CPI está apurando é que tem uma movimentação muito grande de dinheiro nas contas dos escritórios, empresas, não sei se pessoal, essa informação eu não sei com precisão, até porque a gente não tem muito acesso a toda a documentação que tem lá. A gente tem o que sai na imprensa, o que divulgam lá ao vivo. Existe uma quantia muito alta, bilionária, movimentada nas contas dele e que tem ligação com envolvidos e entidades envolvidas, né? Então, quando você vê uma pessoa... gente, vocês que são aí, estão acompanhando a internet todo dia, vocês são super ligados com isso. Vocês ouviam falar dele alguns anos atrás?
De repente, esse homem virou um boom. Né? Redes sociais, seguidores, mostrando uma vida de luxo, carrões, adegas, né? Diz que os vinhos que ele toma lá, eu não teria coragem nunca. Então, assim, é muito meteórica essa ascensão. E uma ascensão muito meteórica com muitas coisas, muitos detalhes que o ligam a pessoas que estão sendo investigadas e a entidades investigadas. Então, corre-se muito risco, por exemplo, essa historinha que o pessoal chega, é óbvio que as pessoas não são obrigadas a chegar e fazer prova contra si ou chegar e falar, sou o culpado. Né? Elas testemunha, você diz, não vai fazer isso. Porque a testemunha ela não pode mentir. Exato, a parte não pode mentir. A testemunha não pode mentir. E eles são testemunhas. Não precisa fazer prova contra si. Só que é o seguinte, muitas vezes você ficar em silêncio é pior. Por quê? O que os deputados e os senadores estão fazendo? Perguntam para ele, você conhece fulano? Não. Mas tem um documento aqui mostrando que você fez tal coisa, tal dia com fulano. Quer dizer, quando ele se cala e tem um documento ligando ele a um fato que pode incriminá-lo, aí ele pode ter uma prisão, por exemplo. O Marcel Van Hatten, né, fez dessa forma. Sim ou não? Exatamente, exatamente. Então, quando aquela prova, ela se torna muito mais robusta. Ela se torna muito mais forte. Por quê? Peraí, se você não deve nada, então, peraí, explica. Por que tal dia você estava fazendo tal coisa? Por que tal dinheiro entrou na sua conta? Então é importante. Eu acho que eles estão metendo os pés pelas mãos. E eu acho que as testemunhas? Está sendo boa essa CPMI, você acha? Eu acho que hoje, por exemplo, vai ser muito importante a de hoje às 16 horas, com esses 2 depoimentos. Porque dependendo do que o ex-sócio falar, pode prejudicar muito o Nelson Williams. Já saiu a informação, não é oficial ainda, porque os votos ainda não foram, mas parece que vai ter maioria para manter a prisão do Careca e do Maurício Camisotti. Que é preventivo. O Camisotti é o quê? O Camisotti também é um dos operadores lá. Tá. Era sócio de entidade, era um dos caras que junto o Careca era operador. Ele tem uma empresa, né? Tem várias. Uma empresa que faz esse trabalho. Várias. Que tem a central telefônica. Central telefônica. Tá. Parece que ele é advogado também. Você viu que ele deixou até a barba crescer, porque ele tá bravo com esse negócio de careca, né? Então, teve até isso, uma coisa que eu achei horrível também. Processar para não ser chamado de careca. Aí que o pessoal vai chamar mesmo. Ele não gosta do apelido. Ele não gosta. Então, assim, é tanta empresa, aquilo que eu estava falando para você. Os caras tiveram, eles foram tão grandes, não, peraí, quando o aposentado reclamar, deixa que eu tenha uma central também. Claro. Eles nunca vão chegar no INSS. Ali eu convenço ele ou eu cancelo. Que é o que eles faziam no passado. Olha isso, cara. O cara tem uma central para o cara ligar, tô recebendo um golpe para ser acolhido falsamente. Então, se você for olhar uma estrutura tão grande que só foi pega porque eles foram abusados. Eles foram muito abusados. Tá dando certo, agora vamos pegar lá o pescador, vamos ampliando, vamos lá pro Nordeste. Agora, deixa eu perguntar um negócio para você, que você, evidentemente, você tem clientes e tem pessoas que orientam através do seu escritório, do teu business. Parou isso aí? Acabou esse negócio de descontar? Hoje não desconta mais. Não, tá tudo cancelado. Cancelado. Então os velhinhos, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo, porque inclusive já está com bloqueio e a pessoa também pode entrar no aplicativo e fazer manualmente um bloqueio. Tá. O que não está tranquilo, que acho que da última vez a gente até conversou sobre isso, né? Porque o dinheiro que está sendo pago, está sendo devolvido, é nosso dinheiro. Sim. É dinheiro do Estado. Sim. É a gente que está pagando, certo? E aí, o que acontece? Quando a pessoa... Não, eu quero pegar de volta meu dinheiro, eu quero meu dinheiro de volta, a pessoa vai lá no aplicativo, ela declara que ela quer pegar de volta e lá ela coloca sobre as penas da lei, não sei o quê. Uma das coisas importantes que fala o seguinte, olha, quando você aderir aqui, no ato da adesão, você não pode reclamar, você não pode mais falar nada, tá bom? A pessoa aceita. O que agora está acontecendo, você não vai acreditar. O pessoal reclamando que quando o dinheiro está sendo depositado, é muito menor daquilo que eles achavam. E pegando a calculadora, assim, pega lá, olha, fui descontado 5 anos vezes tanto, dá tanto. Tem gente relatando que recebeu metade. Estão pagando quanto querem. Paga metade e você não pode reclamar. Então. Não paga o certo e você reclama. Exato. E aí, assim, uma outra coisa, até agora ninguém explicou dessas reclamações, porque no acordo que foi feito, a pessoa é proibida, ela coloca lá que ela é proibida
de reclamar da quantia. E tem muito caso assim que você viu? Muita gente falando, não acredito. Eu pego aqui, eu somo, é o valor de um ano e o cara está sendo descontado a 4 ou 5. Muita gente reclamando. E aí você faz um contrato que você não pode. Não pode. Então, você abre mão de qualquer comentário. Assim, quem ainda não aderiu e está ouvindo o que eu estou falando, presta bem atenção no que assina. Porque se é um valor alto, uma quantia alta, não compensa fazer adesão, compensa você ir para a justiça e brigar, porque estão pagando relatos de pessoas simples que pegam só uma calculadora, vão lá, somam e estão totalmente insatisfeitas com o valor. Absurdo, né? Então vamos entender agora para quem tá, porque a mídia não tá dando muita atenção para essa, tá meio pós, baixinho, né? O pós, porque Miguelado. Agora tá todo mundo ali na CPI e esqueceram inclusive que a gente está chegando agora a quase 3 milhões de pessoas aguardando serem atendidas no INSS. Caramba. Há 1 ano e pouco atrás, era 1,5 milhão, já está em 2,6. Quer dizer, tá tudo bonito? Pagamos, devolvemos dinheiro, estamos fazendo CPI, mas o pessoal não está conseguindo receber aposentadoria. O pessoal está doente, não está conseguindo receber auxílio-doença. E aí fizeram semana retrasada, que agora nós vamos fazer um plano para agilizar a fila. Vão pagar extra para perito fazer perícia a mais e não sei o quê, para ver se desafoga a fila. Só que essa conversa está quase 5 anos. Meu Deus. E só vai subindo. Tem gente que dá entrada na aposentadoria e morre antes de receber. Que loucura, porque está lá há anos pedindo uma revisão, está há anos pedindo o benefício. Eles falam que nós vamos ter que fazer outra reforma, né? Aquela de 5 foi 5 anos. Vai matar todo mundo. Mas é o que falam, né? Diz que essa reforma esse arcabouço tal, diz que foi tudo pro buraco, né, professor? É isso? Já não estão respeitando mais nada, porque aí começa a tirar muitos bilhões, falando, isso não entra no cálculo, aquele outro não entra no cálculo, isso é emergencial. Antes, você tinha o teto de gastos e era até um crime de responsabilidade que podia dar impeachment. Agora, se você não cumprir, eu sinto muito, fiz o melhor. A impressão que dá do INSS que virou uma caixa preta, que você não tem informação. Porque assim, se a gente chega numa fila de 3 milhões de pessoas aguardando, coisa simples, um auxílio maternidade, tem criança fazendo 1 ano, aniversariando, e a mãe não recebeu ainda. Né? Aí, quando você vê 3 milhões de pessoas aguardando, o que a gente pensa? É incompetência? Ou está faltando dinheiro e eles não querem falar? Está faltando a grana. Então, será que não está faltando? Porque é isso que eu estou começando a ficar preocupada. Será que já não está faltando dinheiro e essa fila é proposital porque eles não têm dinheiro em caixa? É assim, a gente precisa de esclarecimento. E a gente não tem esclarecimento de ninguém. É que nem lá em casa. Quando vai faltando dinheiro, por que vai? Não, o telefone. Esse mês não paga o telefone. Aí o mês seguinte, cancela a Veja. Faz sorteio. Não sei o quê. Você faz sorteio de boleto. Sorteio, você já fez sorteio? Opa! Lá em casa é assim. Mas quem é que eu vou pegar? Hoje eu pago o telefone. Deve ser isso que estão faltando. Quem que vai? Sorteio de aposentado. Esse país é uma piada. Terrível. Bom, vamos esperar, doutora, que a gente tenha uma resposta, pelo menos nessa CPMI, porque aí eles vão chegar a uma conclusão, vai para a PGR e a PGR vai dizer se vai fazer a denúncia ou não. Aí vai para o Supremo vai... Eu acho que vai passar a denúncia, eu acho que vai. Vamos ver o que eles vão conseguir apurar, porque já dizem que são de mais de 18 mil páginas lá só de provas e documentos, né? O que a gente espera é que realmente essas pessoas todos sejam ouvidos. Vai nosso apelo aqui, que o programa é muito assistido, muito ouvido. Não, quando você vem, quando você não vem, cai. Quando você vem, doutora, esse programa sobe muitos degraus. Imagino. Então, assim, o que a gente espera, gente, pelo amor de Deus, que tem muito político, tem muita gente envolvida. Ouça, chamem a Dataprev, cara. Peçam explicação do que aconteceu, porque a origem está ali. E a gente quer que o problema seja resolvido. Não que a gente pegue ali, vamos prender fulano, beltrano, vamos pegar dinheiro de volta, vamos vender o vinho de fulano, vamos fazer o carro, e para na metade, não chega na questão. Porque a questão maior, né, é onde nasceu o problema. Né? É onde está o problema, Exatamente. né? Está com um pensamento positivo em relação a esse... Hoje é o dia, principalmente hoje, eu acho que pode surgir coisa boa aí. Então fica aí para os políticos lá que estão uma data prévia aí para... Vamos fazer a CPI da Vazaprev, né? Porque... Que a doutora, ela manja muito desse ramo do direito, ela é especialista nisso. E o mais legal dela é que ela tem uma linguagem muito simples,
que qualquer um entende. Porque às vezes a gente traz um advogado agora que fica usando esses termos, a gente não entende porcaria nenhuma e você tem essa facilidade de falar e muito obrigado pela sua presença. Sensacional. Que é sempre muito importante levar esses temas aí para. Obrigada. É importante mesmo a gente falar de uma forma clara, né? E tentar passar para o pessoal de casa, né? Um patrimônio nosso, né? O INSS, a Previdência é nossa. Sim. Todo mundo aqui é obrigado a pagar. Claro. Não é você falar, não, eu não vou pagar. Todo mundo é obrigado. Então é o nosso dinheiro que está lá. E a gente tem o direito de saber o que está acontecendo, para onde está indo esse dinheiro, como é que esses dados estão sendo vazados, né? E vamos torcer que essa CPMI realmente vá para frente e vamos torcer pela da data prévia também. Tomara que as pessoas, né, tenham consciência lá, né, nessa CPMI e enxerguem isso. Né? É isso aí. Se a gente não enxergar a origem do problema, a gente nunca vai conseguir resolver nada. É isso aí. Obrigado, viu, doutora? Põe a rede social da doutora, tá aí na tela para você, @Maria Faioc, para você poder seguir a doutora aí, todo o trabalho dela. Obrigado.